Olá pessoal, tudo bem com vocês? Legal, aqui é o professor Rildo e dando sequência às nossas aulas de matemática, vamos ver na aula de hoje a relação entre duas grandezas. Lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido, que existe na natureza, tipo distância entre dois pontos, temperatura, massa, pressão e assim por diante. Grandeza é tudo que pode ser medido. E nós estamos trabalhando aqui, gente, na aula de hoje, a relação, né, entre a grandeza x e uma grandeza que vamos chamar de y. Bom, nós temos uma tabela aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos que a grandeza x, né, os valores de x, da grandeza x, vale 1, 2, 3. Existe uma relação entre a grandeza x e a grandeza y. Aqui nessa tabela podemos notar que para o x valendo 1, o nosso valor de y vai valer 3, ou seja, o triplo. Para o nosso x valendo 2, o nosso y vale 6, ou seja, se você pegar o 2 e multiplicar por 3, também dá 6. E finalmente, nós temos para o x valendo 3, o y vai valer 9, ou seja, o 9 é obtido multiplicando esse 3 por 3. Então você nota que todos os valores de y são obtidos multiplicando esses números de x sempre por 3. 1 vezes 3 dá 3. Esse 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 3 dá 9. Então nós podemos dizer que existe uma relação entre essas duas grandezas, a grandeza x e a grandeza y. E a relação entre uma está para a outra, como 1 está para 3, por exemplo. Para você obter esse 3, basta pegar o primeiro número e multiplicar por 3, o 2 por 3 e o 3 por 3. Então, nós podemos dizer assim, que existe essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Porque a partir do momento que a grandeza x aumenta, 1, 2, 3, a grandeza y também vai aumentar, 3, 6, 9. Quando duas grandezas aumentam simultaneamente e obedecendo sempre uma regra de crescimento, um fator de crescimento, que é um número, que no nosso caso é o fator 3, dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Essas grandezas, essa grandeza x, cujos números são 1, 2, 3, é proporcional a 3, 6, 9, ou podemos dizer que 3, 6, 9 é proporcional a 1, 2, 3. E o fator de proporcionalidade aqui é 3, se você comparar essa grandeza y com o x, porque o x, esses números, tem que ser multiplicado por 3 para dar esses valores. Ou, se você preferir, esses números x, para ser obtida em função do y, né, teria que pegar cada número do y e dividir por, ou multiplicar por 1/3, ou dividir por 3, que você obtém os valores de x. Bom, gente, então vamos fazer um gráfico aqui, mostrando a relação entre essas duas grandezas. Veja, para o x valendo 1, o y vale 3. Então, vamos pegar uma régua aqui, né? Vamos ligar o ponto 1 no x com o 3 no y. Pronto, aqui você vai colocar um pontinho aqui. Para o x aqui na tabela valendo 2, o y vale 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, para o x valendo 2, você vai ligar no gráfico 2, não sei se dá para ver daí, 2, isso, dá para ver, né? 2 com o 6. Ligue o 2 com o número 6. Temos um pontinho aqui. E finalmente, gente, para o x valendo 3, o y vale 9. Então vamos ligar aqui, ó, o x valendo 3. Vamos ligar com o número 9. Aqui na ponta da flechinha aqui, ó. Gente, nós pegando uma régua e unindo esses 3 pontinhos, nós vamos perceber, né, que aqui não ficou perfeito, gente. Unindo esses 3 pontinhos, nós temos uma reta, cujo gráfico é uma reta que passa pelo ponto 0, 0 aqui. Bom, então como que você vai definir essa fórmula, a função, né? Como que o y está relacionado com o x? Cada valor do y é igual ao valor do x, né? Vamos colocar pela letra x aqui, esses números x aqui, multiplicado por um número. Que número que vocês descobriram? O número 3.
todos os números y aqui embaixo são iguais à primeira fila multiplicada por 3. Pronto, esta é a função né, que relaciona essas duas grandezas. É chamado de fórmula matemática, função matemática, ou relação entre essas duas grandezas. Então, cada valor de y está relacionado com o valor de x, sempre cada valor de x multiplicado por 3. Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, nós temos aqui uma outra tabela. Nesse exemplo, nós temos duas grandezas, grandeza x e y. A grandeza x, nós temos 1, 2, 3, 4 crescendo, e a grandeza y também crescendo, 2, 4, 6, 8. Quando duas grandezas crescem simultaneamente, obedecemos sempre a um fator de crescimento, nós dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Veja, 1 para o x valendo 1, o y vale 2. Para o x valendo 2, o y vale 4. Para o x valendo 3, o y vale 6. Para o x valendo 4, o y vale 8. Ou seja, se você pegar a primeira fileira, a primeira linha, e multiplicar cada número desse por 2, você acha o número correspondente do y. Veja, 1 vezes 2 dá 2. Esse 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. E 4 vezes 2 dá 8. Então, nós podemos dizer que os valores de y são iguais aos valores de x, porém, todos eles multiplicados por 2. Então, para achar o valor de y, você tem que pegar os valores de x e multiplicar todos por 2, que aí você acha o valor de y. Fazendo o gráfico aqui, gente, fazendo a união dos pontos aqui, ó. Para o x valendo 1, o y vale 2. Então, unir o 1 com o 2. Tem um pontinho aqui. Unindo o 2 com o 4. Vamos unir o ponto 2 com o 4 aqui. Você tem outro pontinho. O 3 com o 6. Você vai unir o 3 com o 6. E finalmente vai unir o 4 com o 8. O 4 está aqui. Você vai unir com o número 8 que está lá em cima. Pronto, gente. Vamos unir os 4 pontinhos. E vamos ver que nós temos aqui uma função linear, ó. Lógico que não vai ficar perfeito. Aqui, fazendo meia mão, né? Então, essa reta aqui é uma reta cuja equação é representada por y igual a 2 vezes x. Onde x é a primeira linha aqui dessa tabela, 1, 2, 3, 4. E os valores de y são a segunda linha aqui, obtidos pela multiplicação de x sempre pelo número 2. Tá certo, gente? Essa é a relação entre uma grandeza e outra. São duas grandezas chamadas diretamente proporcionais. E o fator de proporcionalidade é o número 2, porque 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, cada número da primeira linha multiplicado por 2 dá os números da segunda linha. Tá bom? Bom, eu prolonguei um pouquinho nessa aula. Espero que tenha entendido essa construção, né, essa relação. E nós vamos dar sequência numa próxima aula. Pessoal, deixa um joinha aí e até uma próxima.